Estamos na reta final para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro. Mas você sabe no que focar para fazer uma boa prova? O exame é composto por 180 questões, com assuntos que englobam as ciências humanas, naturais, linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática. Mas, de acordo com este professor, que é especialista em educação, se tem uma disciplina a qual você deve dar mais atenção, é a de matemática. Se em humanas eu tenho 45 questões para dividir entre história, geografia, sociologia e filosofia, se eu tenho 45 em natureza para dividir entre química, física e biologia, eu tenho 45 só de matemática. Então eu daria a dica para o aluno para ele dar um gás em matemática nessa última semana, porque matemática tem um peso muito grande no Enem. A redação também tem um grande peso. Ela deve ser uma dissertação em que o candidato vai poder argumentar. O texto todo deve ter no máximo 30 linhas e já existem algumas apostas sobre qual tema deve ser cobrado. A gente pode deixar aí com vocês a questão dos imigrantes, que é uma questão que tem sido muito explorada nas mídias, muito viralizada nas redes sociais, e escravidão no século XXI. Escravidão acabou. Mas será que os resquícios dela acabaram? Ou será que nós convivemos até hoje com as heranças desgraçadas da escravidão no Brasil, na própria Ásia, onde a gente tem muita gente com mão de obra barata, trabalhando muito para produzir a um custo muito baixo? Ainda sobre a redação, é preciso ter cuidado com alguns pontos, pois eles podem ser responsáveis por zerar o seu texto. São eles: não fazer o que está sendo pedido ou não escrever um texto que não seja dissertativo argumentativo, entregar a folha de redação em branco, escrever menos de 8 linhas, escrever algo obsceno ou fazer desenhos ou mesmo outra coisa que não seja um texto dissertativo, faltar com respeito aos direitos humanos, escrever algo que não tenha relação com o tema. Quem quiser saber no que se focar em história, também pode aproveitar para ficar atento a alguns assuntos que devem cair. Grécia, patrimônio histórico-cultural. Brasil colônia cai bastante, a questão indígena que o Enem tem abordado. A África também tem caído muito na prova do Enem. Se eu pegar essa parte do século XX que cai demais, eu destacaria a Guerra Fria como um tema que mescla muito história e geografia. Eu destacaria a Era Vargas, o assunto que mais cai na prova de humanas do Enem, e também, por que não, a ditadura civil-militar brasileira. Para Arthur, as dicas são valiosas, já que ele quer cursar História em alguma universidade. Por isso, tem se dedicado bastante aos estudos. Estou assistindo bastante videoaulas, eu venho estudando todos os dias à tarde e ao decorrer do ano, com essa rotina, eu pretendo conseguir um ponto bem alto aí na nota do Enem. Mas e no dia dos exames? O que fazer? Ler a prova inteira não costuma ser possível, já que o aluno tem cerca de 3 minutos para fazer cada questão, incluindo a leitura e a execução delas. Portanto, é necessário ter algumas prioridades. De repente eu estou fazendo a minha prova, eu peguei uma questão que eu não tenho segurança nela. Pule essa questão, vai resolver as outras e, se der tempo, você volta para ela no final. Leia o que a questão pede antes de ler o texto. Nem sempre você precisa do texto inteiro. E toda vez que você for ler o texto, grife. Se você não grifar, você vai ter que voltar para aquele texto trocentas vezes. Estipule um tempo que você pode utilizar para a redação e comece por ela, porque é de um grau de importância indescritível.